Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 188. O que há além do nicho dos negócios de impacto? E nesse episódio eu tive a felicidade de receber o Aron Belink, um cara, como ele mesmo se apresenta, um ambientalista de carteirinha, está nessa estrada há bastante tempo e que, portanto, tem muita coisa para compartilhar com a gente, de reflexão, de aprendizado, de vivência. E a gente fez isso ao longo do papo, mais uma aula aí, poderíamos dizer. O Aron hoje tem uma consultoria, ele fala mais sobre ela aí ao longo do papo. Falamos sobre um pouco do balanço dessa agenda sustentabilidade ESG ao longo das décadas e também um pouco sobre como ele está enxergando e atuando nessa agenda de economia de impacto, negócio de impacto. Explica aí a diferença entre, às vezes a gente escuta esses termos como sinônimos, mas na verdade um está contido dentro do outro. Escuta aí para você entender, é bastante didático a maneira como o Aron desenhou aqui para a gente essa abordagem. Também falamos da questão da comunicação, das bolhas, dos universos paralelos, como ele trouxe aí. E esse é um tema que está pipocando e para o qual a gente tem tido pouca resposta, pouca capacidade de lidar com ele, sobretudo na nossa agenda aí de sustentabilidade, impacto e afins. É um tema urgente, né? A gente falou um pouco sobre ele. Inclusive o Aron listou 5 possíveis nomes, referências aí interessantíssimas nessa agenda. Então escuta até o final para você entender. Bom, se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador, uma apoiadora do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que colocam de pé esse trabalho. E eu aproveito para agradecer demais essa galera. Muito, muito obrigado mesmo. Vocês fazem muita diferença aqui pra gente. Bom, agradecer também ao Aron pelo papo, pela aula. Que maravilha, que é sempre muito bom conversar com o Aron, a gente aprende muito, tem muita lucidez na maneira como ele trata os temas de um modo geral, então, muito obrigado, viu, Aron? E é isso, então, sem mais delongas, partiu pro papo. Eu não sou água, pra mim beberes quando tem sede, prefiro ser um copo de leite, parte da refeição matinal. Grande Aron, seja super bem-vindo, obrigado por você ter topado vir aqui conversar com a gente. Pra gente começar, se apresenta. Quem é Aron? Conta um pouquinho dos seus chapéus atuais. Bem-vindo. Beleza, obrigado pelo convite, Fábio. Assim, é super legal poder estar conversando, né? E, então, bom, eu sou Aron Belink e estou nessa estrada aqui da sustentabilidade. Fica até esquisito dizer quanto tempo faz. Eu sempre brinco que aquele tal do ambientalista de carteirinha, ou sustentabilista de carteirinha, sou eu, né? Se você não conhece um, agora você conhece a minha carteirinha, e eu tenho ela até hoje, é de 1973. Né? Eu era bem menininho, tinha 9 anos de idade, mas ganhei de um amigo do meu pai, americano, nos Estados Unidos, e era da National Wildlife Federation. Né? Mas, brincadeira à parte, assim, realmente eu tenho essa carteirinha até hoje, ela tem ali uma mensagem muito interessante, muito inspiradora sobre a importância e a responsabilidade que nós, humanos, temos com o planeta e com a nossa própria vida, né? E, essencialmente, a nossa própria dependência disso tudo. E isso me marcou muito, desde sempre. Então, eu brinco que eu estou nisso desde sempre, porque, de fato, assim, eu comecei a passar abaixo-assinado para proteger o mico-leão em 1978. Não, na verdade, antes, desculpa, 76. Então, assim, é de muito tempo, e eu sempre quis fazer isso, sempre foi aquilo que eu queria fazer na vida, tal. Na época de faculdade, me dediquei muito a essa agenda, fui do movimento Pró-Jureia, tive no pessoal que deu origem à Fundação Mata Atlântica, sempre tive muito envolvido nisso, lá nos anos 80, 90, e durante um tempo, por questões da família, eu trabalhei, né, em empresas privadas. Trabalhei no setor privado, empresas, no primeiro momento, de área de engenharia, ar-condicionado, nada a ver com a minha formação ali, e depois em comunicação. Né? Mas mesmo dessas encarnações anteriores, como eu gosto de brincar,
né, que foram até os 40 anos, eu tive envolvido muito nessas agendas, porque na época do ar-condicionado eu estava lá na vice-presidência de meio ambiente da Abrava, trabalhando ali com reciclagem de CFC, transição de gás de efeito estufa. Na época da comunicação, eu estava às voltas com a Ecopress, que era uma primeira agência de notícias ambientais, que a minha esposa, Sandra Sinico, foi quem criou, e eu trabalhei junto com ela nisso. Eu tive no PNBE, que deu origem ao Ethos. Então, tive numa carreira muito longa, e sempre envolvido, mesmo no setor privado. E aí, de 2003 para cá, então já são aí 21 anos, eu realmente passei a me dedicar profissionalmente a isso, né, a essa área toda. Eu fiz 40 aninhos, resolvi que faria realmente isso que eu queria fazer da vida, e aí comecei, entre academia, consultoria, terceiro setor, ONGs, trabalhando em várias frentes, onde o foco, no final das contas, acabou sendo, e é onde eu estou mais focalizado hoje, no trabalho que relaciona negócios e avaliação de negócios pela perspectiva da sustentabilidade. Então, aquilo que, de uma certa maneira, eu acabei fazendo na minha vida é o meu trabalho hoje, no sentido de unir essa necessidade, de encontrar formas, né, de fazer essa união necessária entre a preservação do meio ambiente, a conservação da natureza, a justiça social, as boas condições de vida, né, para todas as pessoas, a defesa da democracia, né, do diálogo, e isso recentemente ganhou um apelido de ESG, mas que eu acho que é mais um dentre tantos, né, e nessa qualidade eu estou já desde 2019 com a minha consultoria própria, a ABC Associados, onde eu tenho um sócio, o Renato Moya, que é meu colega já de muitos anos, e a gente trabalhou juntos no GVSES, né, o Centro de Estudos de Sustentabilidade aqui da EASP, da FGV em São Paulo, e aí nós, em 2019, por uma combinação com o próprio GVSES, saímos para conseguir projetos que o GVSES fazia e não iria fazer mais, e o principal deles é o ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, mas também o Fashion Revolution, que é o índice de transparência da indústria da moda, que a gente faz com a sua ONG, né? Eu trabalho junto com o Ministério, o MDIC, né? Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, na área de impacto, com o SEBRAE em algumas pesquisas, com o Instituto Acatu, onde eu trabalhei vários anos mexendo com consumo consciente, né? Então, o meu negócio, e da ABC Associados, né, que é a minha consultoria, é exatamente esse foco aí na interface entre negócios e sustentabilidade, sempre entendendo que são coisas que têm que ser indissociáveis. Pô, bela trajetória, que legal. E feliz, eu acho que é o primeiro ambientalista de carteirinha que a gente recebe aqui. Que bom, seja super bem-vindo. E já falando nisso, né, direto nesse assunto, é bom, se a gente fosse fazer um balanço na tua perspectiva, desde a Rio 92 para cá, passando aí pandemia, o boom da agenda ESG, enfim, qual que é o saldo dessa agenda da sustentabilidade que você faria? Então, essa é uma pergunta bem assim, de mixed feelings, né? Porque no Rio 92 eu estava lá, né, com 92, representando o SPCFC, o Consórcio de Reciclagem de Gases de Efeito Estufa, de CFC, o gás do ar-condicionado. Na época eu estava na encarnação ar-condicionado, e a gente criou aqui em São Paulo, junto com a CETESB, e com duas grandes empresas, a Recht e a Dupont, que eram fabricantes desses gases, né, a gente montou um consórcio para coleta e reciclagem do CFC. A gente fazia a concentração do gás na nossa empresa e aí passava depois para a fábrica fazer a reciclagem e recuperação. Foi uma coisa super nova e que mesmo hoje ela soa muito, muito revolucionária, mesmo tendo sido há 40 anos. Né? Desculpa, há 30 anos. Então, assim, por um lado, eu acho que a agenda ela teve um avanço muito grande do ponto de vista do, não vou dizer consenso, mas de uma grande grau de concordância de que essas coisas todas elas são totalmente pertinentes e necessárias no sentido de que assim, a sustentabilidade ambiental, as questões sociais, elas não têm como ser dissociadas do progresso, da prosperidade, da condição da gente poder realmente ter uma sociedade próspera num ambiente viável. E isso, acho que, assim, evidentemente, o grau de
awareness, né, de conscientização, hoje é infinitamente maior. Né? Naquela época, a gente era ainda aquela coisa do nicho, era uma turminha, eram os ambientalistas de carteirinha, aquela coisa bem fechada. Hoje não, hoje, né, a gente enjoa de ouvir as pessoas falando, né, sobre a sustentabilidade, sobre a mudança climática e tal. Por outro lado, né, tem a questão do e aí, né? As coisas mudaram, né? A gente tem soluções, como é que a coisa evoluiu? E aí é uma coisa que também é curiosa, porque se por um lado a gente continua tendo problemas que já estavam detectados há décadas atrás, né? Então, assim, aquecimento global não é novidade, poluição dos mares não é novidade, extinção de biodiversidade não é novidade, nada disso é novidade. Então, o fato disso continuar sendo um problema, continuar sendo um desafio, continuar sendo colocado muitas vezes como, né, olha que bacana, nós estamos aqui reciclando, não sei o quê. Porra, reciclagem, né, faz tempo, né, que a gente faz de reciclagem, assim, é estranho que alguém não faça, é estranho que alguém ache que isso é um ganho, é um diferencial, né? Então, assim, tem essa sensação de que, assim, precisava ter andado mais no mundo real da implementação, né? Mas, ao mesmo tempo, nunca se viu uma quantidade tão grande de negócios, de recursos, de criatividade, de tecnologia, de inovação tocando nesses aspectos. Então, assim, por isso que eu digo dos mixed feelings, assim, se por um lado, né, assim, já deu para cansar de repetir, né, aquilo que a gente já sabe faz tanto tempo que é necessário, né, e dá uma certa angústia, assim, você vê, né, as coisas aparecendo como novidade de novo pela 15ª vez. O fato é que a gente tem mais recursos e mais meios hoje do que a gente jamais pensando em termos de conseguir soluções em escala. Eu acho que a grande dor nessa história toda é que a gente não tem mais tempo para ficar enrolando. Então, ou bem a gente começa agora a fazer acontecer, ou bem as coisas vão acontecer independente da gente fazer, e aí pode ser bem pior. Peito de mãe diamante me esquente, me beba com canela bem quente, remédio pra quando passar mal. Prove da minha saliva, me use pra se lambuzar, me leve pra passear. Aron, você falou no início da tua apresentação aqui que uma das agendas que você está envolvida é a agenda da economia de impacto, a Comedi, que é Impacto, que é uma agenda que vem crescendo, né? E a gente tem acompanhado, né, estado juntos nela aí. E você também disse no início que você tem atuado nessa ponte de negócios na perspectiva da sustentabilidade. Queria um pouco te ouvir sobre qual a avaliação que você faz do que a gente escuta muito nessa agenda de impacto, que é o mercado, entre aspas, resolvendo questões sociais e ou ambientais. Como é que você enxerga nesse prisma essa agenda? Então, eu acho que achar que o mercado vai resolver todas as coisas e que as únicas coisas que merecem ser endereçadas são aquelas pelas quais o mercado é capaz de se interessar é um erro gigantesco, né? É uma ingenuidade perigosa, né? Então, assim, certamente vai ter muitas coisas que são super necessárias de serem feitas e que elas não terão uma atratividade ou um modelo de negócio que possa interessar do ponto de vista do investimento, do ponto de vista do mercado. Então, tem coisas que elas têm a ver com a filantropia e vão continuar tendo a ver com a filantropia, tem coisas que têm a ver com investimento público e vão continuar tendo a ver com investimento público, tem coisas que dependem da consciência do cidadão da cidadã, e elas vão ter que continuar dependendo da consciência de cada pessoa. Então, acho que a gente não pode cair na armadilha de achar que o único caminho e a única solução é a solução do mercado, porque ela certamente não dá conta de tudo e nem tudo é da conta dela. Então, assim, para ficar claro como é que o ponto de partida. Isto posto, eu acho que a ideia de você ter uma busca ativa, forte, por soluções que elas permitam unir, né, a busca de resultado econômico, de geração
de um excedente ou de pelo menos manutenção do negócio com a prestação de um serviço ou a solução de um problema que é do interesse ambiental, social ou da coletividade como um todo, é uma ideia boa, porque ela coloca energia, coloca recursos, coloca atenção, né, dentro de coisas que são necessárias e num modelo que é interessante porque ele, né, aquela frase atribuída ao Yunus, eu não vi ele falando, então não tenho certeza, mas de que assim, o dinheiro da filantropia ele tem uma vida só, o dinheiro do investimento tem múltiplas vidas, né? Então assim, ele vai e volta, ele gira, né? Então, eu acho que nesse sentido é interessante a gente poder contar com mecanismos que usam essa lógica para poder fomentar o desenvolvimento de certos negócios, de certos setores. Ainda eu acho que a gente tem um caminho grande, aí eu posso falar um pouco mais sobre isso, mas acho que na entrada eu diria isso. Eu quero te ouvir mais sobre esse caminho grande, mas antes só, corta no tempo essa fala, essa tese dos mecanismos de mercado, volta lá na Eco 92, como é que soaria falar disso lá? Eu acho que soaria como, vamos dizer assim, uma oportunidade pontual. Então, assim, eventualmente tem alguma coisa que dá para fazer e que ela é interessante, mas não é um driver de negócios, né? Então, assim, mesmo esse exemplo que eu dei, né, do SPCFC, né, a gente criou esse consórcio, né, com uma lógica de que isso precisava ser feito, né? Era uma coisa necessária, era uma solução necessária. Naquela época, a questão do buraco na camada de ozônio estava super falada, tal, né? O meu driver como empresário para colocar isso no meu negócio, ele foi um driver totalmente baseado em convicção pessoal, né? Os meus primos / sócios, né, olhavam com o nariz meio torcido assim, falavam, o cara é doido, né? Fica perdendo tempo, recursos nisso, até ficavam felizes quando isso rendia notícia no jornal, quando rendia uma matéria aqui, quando rendia prestígio, rendia contatos, né? Eventualmente que não teria apenas como uma empresa atuando ali no seu reme-reme específico ali do negócio. Então, são aqueles ganhos marginais, vamos dizer assim, reputacionais, de relacionamento, de que uma empresa acaba tendo e que não era um motivador, com certeza, né, meu naquele momento ali. Então, assim, falando em primeira mão, eu acho que várias coisas que aconteciam na época eram muitas oportunidades pontuais que talvez virassem negócios ou não, mas não era assim uma vertente, né, um caminho como hoje está sendo proposto e está sendo colocado em prática. E aí, voltando para o tempo presente, hoje esse tema, essa tese está bastante disseminada, poderíamos dizer, mas ao mesmo tempo tem um caminho longo pela frente. Queria que você tratasse um pouco quais são esses desafios que a gente tem pela frente nessa agenda. Então, eu acho que a agenda dos negócios de investimentos de impacto, ou investimentos em negócios de impacto, ela nasce, né, no mundo todo, e aqui no Brasil também, a partir de uma perspectiva das finanças sociais. Ela vem do mundo dos investidores com viés social, seja filantrópico, seja como negócio, mas ela é uma agenda que vem do mundo do investimento. Dentro dessa lógica e vindo daí, ela acho que avançou, encontrou soluções, encontramos assim vários modelos, mas acho que ele esbarra, numa certa medida, por um lado esbarra num certo nicho, vamos dizer assim, de que assim, a quantidade de negócios que efetivamente são capazes de atender essas condições de gerar resultado, talvez não seja tão grande ou tão pujante quanto inicialmente se esperava. Então, acho que esse é um limitador que tem levado muita gente a pensar assim, o que existe além desse nicho, vamos dizer assim, né? Então, acho que essa é um desafio atual. E acho que, ao mesmo tempo, tem uma outra questão que se coloca, que é a questão do próprio modelo de investimento, de financiamento, que ele se inspira muito naquela lógica do Silicon Valley, vamos dizer assim, de você
pulverizar o investimento em várias frentes, porque muitos vão morrer, alguns vão dar certo, esses que vão dar certo, então a gente vai procurar escalar, e alguns vão virar grandes unicórnios, grandes soluções e tal. E tem uma certa contaminação nessa lógica de, por um lado, está se buscando um unicórnio do impacto, vamos dizer assim, né, que distorce um pouco essa questão do econômico versus do impacto socioambiental positivo. E mesmo que eu estivesse buscando, né, o unicórnio pela perspectiva do impacto socioambiental, né, assumindo que ele possa existir, esse unicórnio, né, que ele gera um impacto gigantesco a partir de uma lógica replicável, escalável, o pipeline, assim, a maneira de funcionar, ela é um tanto perdulária. Né? Ela, vamos dizer assim, não só põe um pouquinho de dinheiro esparramado para vários lados, mas, na verdade, você acaba mobilizando muita energia dos empreendedores e que, eventualmente, elas não conseguem prosperar e acabam morrendo pelo caminho, sendo que, talvez, com lógicas diferentes no pensamento da indústria, vamos dizer assim, a gente pudesse ser menos desperdiçador de recurso, de criatividade, pensando na lógica do negócio. Então, acho que tem uma coisa ali, tudo isso eu estou falando dentro do universo específico dos investimentos em negócios de impacto. Me use pra se alimentar, só não me faça esperar, que eu seco sem o seu olhar. Eu não sou água. Aí eu acho que tem uma outra coisa, né, que também faz parte desse caminho, que é a percepção de que, mais do que esse modelo mais canônico, né, mais específico do que é um negócio de impacto, então, ele tem a intenção, ele é dedicado, assim, primeiramente à solução do problema, ele tem o compromisso com o reporte do impacto, tem o compromisso com o monitoramento. Então, essas características fundantes aí, né, que da aliança da qual eu faço parte, coloca ali como, né, o canônico do negócio de impacto, acho que a gente começa a enxergar que talvez, mais do que esses checks que a gente tem que colocar nesse modelo específico, o que de fato é o nosso grande desafio é avaliar os negócios, quaisquer que sejam eles, pelo impacto que eles criam, né? Isso também chamado de valorização das externalidades, né? Ou internalização das externalidades, que há muito tempo se fala e muito pouco se faz, e que a gente fala assim, independente do negócio ter intenção ou não, eu prefiro olhar o negócio, né? Não só pelo dinheiro que ele rende, mas pelo fato de os benefícios ou malefícios que ele gera do ponto de vista social e ambiental. E isso é uma coisa que ela não é precificada, ou é muito difícil de ser precificada, as metodologias de avaliação são muito precárias ainda. Então, acho que essa é uma grande fronteira, né, e que é a fronteira que tira o negócio de impacto do nicho, né, e coloca isso naquela ideia mais macro de economia de impacto, em que a gente não olha apenas o negócio específico, esse tipo, né? Mas olha a coisa maior. Eu até digo assim, a gente está descobrindo ao longo do caminho que aquilo que era o nosso objeto inicial de atenção, o negócio de impacto, ele é uma espécie que pertence a um gênero maior, ao gênero da economia de impacto. Dentro do gênero economia de impacto, tem várias outras abordagens que têm que ser estudadas também. Então, acho que o momento nosso agora é de entender e dar conta de um escopo mais amplo, que é o gênero economia de impacto, ou a lente economia de impacto, sem esquecer que tem ali um nicho, uma espécie, a nossa espécie originária, que é o negócio de impacto, que tem que ter uma atenção própria, porque tem características muito peculiares e que estão sendo incentivadas e que têm a sua contribuição a dar também. Não, perfeito, super didático. Eu falei para quem está ouvindo a gente, deve estar com a seguinte pergunta. Bom, dentro desse gênero economia de impacto, dá um ou dois exemplos de outras espécies que existem aí dentro.
Então, acho que a gente pode pensar uma espécie, a economia circular. A economia circular, ela talvez tenha várias espécies dentro dela, mas, assim, certamente é uma espécie que tem a ver com esse mundo. Né? O cooperativismo, né? Um movimento, né, enorme aí de muito tempo, e dentro do cooperativismo você tem desde as pequenas cooperativas urbanas de catadores de material reciclável até cooperativas de crédito ou de saúde que são gigantescas, cooperativas de produtores de commodities. Então, né, o mundo do cooperativismo é um outro mundo enorme que tem a ver com isso. Né? A ideia da bioeconomia. Né? Então, inúmeros negócios que surgem sob a bandeira da bioeconomia e que trazem junto as premissas de valoração da floresta em pé, de prover meios para sustento e prosperidade de comunidades da floresta, né, de povos tradicionais. Então, assim, só para dar alguns exemplos aí do que a gente está falando. Excelente, excelente. Acho que ficou mais didático para quem está ouvindo entender a economia de impacto amplifica, né? Ela abre o leque e tem outros seres, outras formas de vida ali convivendo. E no final, só para fechar esse ponto, Aron, no final, estou entendendo que a gente está, todas essas formas de vida, nós estamos remando numa mesma direção, em tese. Faz sentido? Eu acho que sim, acho que elas vêm de lugares diferentes, né? Algumas vêm do ambientalismo, algumas vêm dos movimentos sociais, outras vêm do sistema financeiro. Isso é uma coisa curiosa, que assim, se você fizer uma análise histórica de onde cada um desses movimentos nasceu, como é que ele se nutriu ao longo do tempo, eles têm origens muito diferentes, que possivelmente estão associadas a lógicas diferentes na maneira de se organizar e de trabalhar os negócios, e eventualmente também estão associadas até mesmo a públicos diferentes e a visões de mundo, ou ideologias, ou visões de mercado muito diferentes. Né? Então, uma coisa que é interessante da economia de impacto é que ela é uma lente, eu até gosto mais da ideia de uma lente do que de uma macro categoria, porque ela não está competindo com essas outras categorias ou querendo ser mais que as outras. Ela é uma ideia de que você deve pensar a economia a partir dos impactos, pensar cada agente econômico, cada ator econômico, a partir dos impactos que esse agente gera, né? E isso vale para diferentes lógicas, inclusive para as lógicas mais tradicionais, mais mainstream, também podem ser vistas por aí, quando a gente fala em precificar carbono, quando a gente fala em criar um ônus pelo uso do solo urbano de uma maneira diferenciada. Tem muitas formas de internalizar externalidades que migram, né? Isso também para aquele negócio mais mainstream, mais básico ali, em termos de economia tradicional. Aron, sempre que eu recebo pessoas que estão atuando no mercado de consultoria, eu faço essa pergunta que é um pouco: a quantas anda, na sua avaliação, esse mercado de consultoria, nesse campo sustentabilidade / de impacto? Então, eu sou uma consultoria, né, estou em uma consultoria que ela é meio peculiar, porque a gente trabalha com metodologias, né, a gente não atende muito à ponta. Né, a gente agora tem aí uma proposta, até só para explicar melhor, por conta do trabalho que a gente faz com o Easy, né, que implica na avaliação, em metodologia de avaliação, a gente tem ali uma Chinese Wall de não trabalhar com empresas de capital aberto que estão listadas na B3, porque isso poderia gerar conflito de interesses. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que existe uma demanda muito interessante e existem empresas que precisam desse apoio, né, mas também a gente não quer estar, vamos dizer assim, disputando ali um serviço mais da entrega específica na ponta, porque não é a nossa vocação. Então, assim, a gente não quer na ABC fazer relatório de sustentabilidade, fazer engajamento do stakeholder, fazer mapeamento da cadeia de valor. Então, a gente criou até um produto que se chama Arquitetura ESG, né, que é a analogia com o trabalho do arquiteto, no sentido de que assim, o arquiteto não é nem quem constrói a parede, tá certo? Não é o cara que vai fazer os móveis, mas ele vai te ajudar, ou ela, a entender um pouco assim, qual é a sua necessidade, o que você precisa, e te ajudar, inclusive, a especificar e a contratar e avaliar a qualidade do que você recebeu.
Então, na arquitetura ESG, nós da ABC estamos com essa proposta, né, de atuar, vamos dizer assim, apoiando as empresas nessa implementação. Né, a gente já está com algumas propostas nessa direção, tem alguns clientes já interessados. Tudo isso para dizer o quê? Que o mercado, né, pelo que a gente tem visto, ele é bastante aquecido, ele foi muito aquecido na frente assim, desse boom do ESG. Então, muitas empresas foram atrás, né, de entender qual deve ser a sua agenda, de fazer uma lição de casa, de fazer o inventário de gás de efeito estufa, né, de fazer ali o mínimo, mas certamente tem uma demanda. Então, assim, a gente percebe que está bem aquecido, e, inclusive, uma coisa que também acho que é interessante, que ele deve, eu acho, se aquecer mais ainda, na medida em que, por mais que tenha as controvérsias, os debates em torno do ESG, aqui no Brasil, a regulação tanto do IFRS, né, que agora, né, as normas ISSB, S1, S2 já estão traduzidas para o português, normas para relatos de contabilidade, e as empresas de capital aberto vão ter que, a partir do ano base 2026, publicar os seus relatórios. 2025 podem fazer isso voluntariamente. Então, isso gera uma demanda, e, ao mesmo tempo, na Europa, né, estão entrando em vigor as normas do CSRD, né, do EFRAG, e isso também vai aumentar muito aí a exigência por informação e por lições de casa feitas pelas empresas. Engole esse medo e me escuta. Eu não sou água pra me beberes quando tem sede. Prefiro ser um copo de leite, parte da refeição matinal. Excelente. Bom, para quem está ouvindo e está nesse campo aí de atuação, então, perspectiva bem positiva, bem interessante, animadora, digamos, aí no Isso aí. Fala do Arão, que bom. E também, ao mesmo tempo, tem espaço para muita gente nesse setor, né? O Brasil é muito grande, tem muito a ser feito, né, Arão? Então, também colocar nessa perspectiva, né? Muito, muito. Cara, para a gente fechando aqui, te agradecer demais, papo muito bom mesmo. A gente está vivendo tempo de polarização, e aí a gente vê avanços e retrocessos de agendas, digamos, entre aspas, mais progressistas. Acho que a gente não dá para não dizer a eleição do Trump agora nos Estados Unidos. E queria um pouco da tua leitura, não especificamente do Trump, mas de modo geral, esses avanços e retrocessos de temas mais progressistas, como que isso atravessa a nossa agenda socioambiental, na sua visão? Então, eu acho que, assim, é muito preocupante, né? Eu acho que a maneira como as coisas têm se colocado, ela é muito preocupante, especialmente por conta da criação de realidades paralelas, vamos dizer assim. Eu acho que o maior perigo que a gente tem hoje é das pessoas, por conta da informação, viverem em mundos muito separados e que estão baseados em fatos diferentes. Né? Porque, assim, eu não acredito que a imensa maioria das pessoas que elegeu o Trump sejam de loucos varridos, como o próprio Trump, né, que negacionista, sem nenhum apreço pela democracia, sem nenhum apreço institucional, totalmente manipulador, populista. Agora, por que eu digo isso? Porque eu acho que muita gente, e acho que a maioria de quem votou nele, acredita que votou nele defendendo a democracia, defendendo os valores, defendendo a justiça, defendendo o que é certo. Então, por que essas pessoas votam no Trump pensando nisso? E a gente aqui, de onde nós estamos, temos certeza absoluta que ele não é isso. Né? Que o que ele defende, o que ele traz em si, não é essa defesa. É por conta do tipo de informação que elas recebem. Né? Elas estão crentes que houve uma fraude na eleição passada, elas estão crentes que existe uma conspiração do Estado profundo para tirar as liberdades dos cidadãos, e por aí vai. Então, assim, eu não acho que existe uma guinada do mundo para a direita. O que eu acho que existe é uma apropriação da narrativa, das visões de realidade, por visões simplistas, reducionistas do mundo,
sendo manipuladas e capturando uma quantidade enorme de pessoas nessa esfera do que eu chamo de uma realidade paralela, que para essas pessoas é tão real quanto qualquer outra, e elas acreditam que estão defendendo a democracia ao apoiar propostas desvairadas que elas apoiam ou pessoas desvairadas que elas apoiam. Eu tenho certeza que alguém do outro lado vai dizer a mesma coisa de mim, né? Que eu não estou entendendo nada, que eu não estou enxergando, que eu acredito nos contos da carochinha, né? E que não é nada disso, e por aí vai. Então, para mim, esse é o maior perigo que a gente enfrenta hoje, né? Ele não é um problema econômico, ele não é um problema tecnológico, ele não é um problema nem sequer de conscientização. Ele é um problema de interpretação do mundo, né? E a gente vai precisar ver como é que a gente resolve isso. Por que eu digo tudo isso? Porque, na prática, né, qualquer pessoa que olhe, né, fatos racionais do ponto de vista de limites planetários, de impactos da atividade econômica sobre o meio ambiente, de qualquer indicador que a gente pegue, né, eu estou pensando na economia Donuts, né, ali da Kate Raworth, aquele desenho, para mim, ele resume tudo. Se você pegar fatos e colocar à frente esse framework das necessidades mínimas dos limites planetários, você vai ver que a gente precisa tomar medidas drásticas para mudar a nossa forma de produção e consumo, sob pena de criarmos crises sistêmicas. Isso, qualquer análise racional nos leva para esse lugar. Então, assim, a torcida é para que a captura das narrativas, das realidades paralelas pela disputa político-ideológica, ela não seja tão absoluta que ela impeça as pessoas de enxergarem a realidade factual, né, e agirem em função dela. Bom, dos debates do campo, digamos, mais progressista é de que um caminho seria também entrar um pouco nessa dinâmica de redes sociais, de até um pouco combater entrando dentro desse universo. Como é que você vê isso? Então, eu acho que tem uma desvantagem muito grande para esse campo mais progressista, ou humanista, como eu gosto de chamar também, né? Esse campo mais humanista nosso, ele, e acho que é da natureza das coisas mesmo, ele é refratário a soluções simplistas. Não porque a gente gosta de complicação, mas porque, na verdade, para você entender certas dinâmicas, você precisa descer 2 ou 3 bullets. Não dá para você ver só a superfície. Diferente de soluções populistas, seja da esquerda, seja da direita, né, e que, no fim das contas, ambas se revelam totalitárias, reacionárias e antidemocráticas, seja vindo da esquerda, seja vindo da direita, esse reducionismo, essa coisa simplista, descomprometida de uma coerência maior, ela não combina com o raciocínio mais sofisticado. Então, a gente tem um problema mesmo que, assim, a mídia e os receptores, as pessoas, estão cada vez mais permeáveis a mensagens muito simplistas, muito curtas, muito superficiais, e aquilo que a gente precisa que seja visto exige um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de reflexão, e, assim, eu não consigo enxergar, talvez alguém mais qualificado que eu em termos de comunicação, de semiótica, né, possa ter alguma proposta ali de como é que a gente consegue transformar essas nossas mensagens e reflexões necessárias numa forma assimilável dentro desse universo nosso de TikTok, né? Boa, e eu reitero o apelo do Aron aqui para quem está ouvindo. Se tiver alguma luz aí, até indicação de alguém que queira dialogar sobre isso, coloca aí para a gente poder ampliar esse debate. Aron, eu vou dar 3 sugestões, 4, vai? Boa. Eu acho que a gente... 5. Vou dar 5 nomes. Eu acho que, assim, uma pessoa que tem muito a ver com isso é o Eugênio Butti, que é um cara que pensa sobre isso, fala e é do mundo da comunicação. O Pablo Hortelado, da USP, é um cara que mexe com redes, discute muito essas coisas e acho que está pensando nessa situação. O Miguel Nicoleles, que lançou um livro agora de ficção científica que chama
Nada mais será como antes, que é um livro de ficção científica, mas onde ele aborda essa questão. Um livro que tem muito a ver com o dele, que também saiu agora. Esse vai ser difícil entrevistar, mas vale a pena ser lido. É do Yuval Harari, né, que chama Nexus, e que tem tudo a ver com o livro do Nicoletti. Assim, tem tudo, Nicolelis, desculpa, falei errado, né, que é muito interessante. E uma pessoa que eu conversei algumas vezes, tal, Open Knowledge Society, ela foi, agora está em outros lugares. Natália Mazzotti é uma figura também muito bem informada e que militou muito nisso, assim, está bem por dentro desses assuntos. Então, se você quiser, já fica o convite, Fábio. A gente podia tentar fazer uma conversa com essa turma para discutir esse momento que a gente está vivendo e os caminhos à frente. Mas até a prestação, assim. Sensacional. Topado aqui. Vamos depois desdobrar isso. Obrigado. Ótimas dicas aqui. Para a gente fechar, Aron, bom, te agradecer demais pelo papo, uma aula aqui, mais uma, obrigado. Te convidar a fazer o merchan final, reflexão final, o que você quiser. Eu acho que fiz uns merchanzinhos ao longo do caminho ali. Eu acho que, assim, né, a gente... eu fico muito, muito contente de poder trabalhar nisso, de desenvolver, né, formas, metodologias. Acho que a Aliança pelo Impacto, ela está olhando para esse caminho que passa ali pela criação de mecanismos cada vez mais eficazes de desenvolver essa avaliação de impacto. E, assim, aqui na ABC, a gente tem vários projetos, várias ideias sobre caminhos para a gente criar ferramentas, seja para uso, né, em investimento, seja para uso em metodologias de interesse social. Quem tiver interesse, é só www.abca.com.br, né? É fácil encontrar a gente. Aron Belink no Google também é facinho de achar. Contatos do Aron, links todos na descrição. E Aron, obrigado, cara, adorei, valeu demais. Beleza, Fábio.